tarde a todos. Muita paz e que Jesus nos abençoe agora sim. É sempre uma alegria poder retornar ao Paulo e Estevão. E hoje em especial, para nós falarmos desse tema, que, diga-se de passagem, é altamente desafiador. Nós vivermos uma vida, uma experiência encarnatória, sem precisarmos desses processos obsessivos que ainda nos tomam nessa nossa caminhada humana e evolutiva que nós estamos fazendo até chegarmos à condição de espíritos libertos, espíritos perfeitos. E o tema, ao mesmo tempo, ele é palpitante, porque nós vamos encontrá-lo em toda a codificação espírita, seja ela as obras complementares, sejam ainda elas nas obras básicas da doutrina espírita. Especialmente no capítulo 23 do livro dos Médiuns, Kardec vai dedicar todo um capítulo voltado para a questão da obsessão, as suas características e a profilaxia. Assim como também nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, em que Kardec vai tratar sobre a intervenção dos espíritos sobre a vida corpórea ou material. Nesse capítulo, especificamente, nós vamos encontrar uma pergunta que é famosa, clássica, na doutrina espírita, que é exatamente a 459, quando Kardec vai questionar aos espíritos até que ponto os espíritos eles têm o poder de nos influenciar em nossas vidas e nas nossas ações. E os espíritos prontamente disseram a Kardec que sim, que muito mais do que nós podemos imaginar, são eles que nos dirigem. Ou seja, a interferência dos espíritos sobre a matéria é maior do que nós supomos. E às vezes, de ordinários, de primitivos, são eles que conduzem a qualidade das nossas existências, seja para nos levarmos a uma condição de felicidade, de paz, de equilíbrio, seja ainda para nos levarmos a uma condição de dor, de sofrimento e de uma possível perda da qualidade da nossa existência existencial na Terra. Portanto, nós tratarmos dessa temática, muito comum também nas casas espíritas, considerando que a maioria de nós adentramos a casa espírita, aos centros espíritas, em busca de tratamentos espirituais por algum processo obsessivo, que, como veremos através dos slides, não é outra coisa que não seja a influência de um espírito mau sobre o encarnado, em que pese que existem várias modalidades de obsessão, seja dos desencarnados para os encarnados, seja dos encarnados para os encarnados, seja ainda para dos encarnados para os desencarnados, ou entre eles no mundo espiritual, de desencarnado para desencarnado. Pelo menos 4 modalidades de processos obsessivos. Mas seja qual for ele, o fato é que nós permitimos e sintonizamos com essa influência pertinaz, maldosa, que exercemos uns sobre os outros através do psiquismo, através do pensamento, fazendo com que o nosso estágio evolutivo ainda se encontre nessa condição primária de um mundo de provas, de expiações, que buscamos lutar e vencer a nós mesmos a fim de ascendermos do ponto de vista moral e espiritual. Porque só existe a obsessão porque existem débitos para com a lei. E como nós já dissemos e conhecemos,
não sairemos daqui dessa experiência humana transitória sem que antes nos ajustemos com ela, com a lei de Deus. Portanto, quanto mais consciente eu estiver quanto à temática e buscarmos a profilaxia, buscarmos os tratamentos espirituais, mas sobretudo nos mantermos numa postura de moralização, vai facilitar e ajudar para que essas interferências perniciosas elas não aconteçam mais em nossas vidas. Em que pese que existe também um nível de obsessão que é muito sutil, que desencadeia essas outras 4 modalidades, que é a chamada auto-obsessão, em que nós mesmos nos auto-obsidiamos pela qualidade do nosso pensar, pela maneira como nós nos comportamos na nossa vida diária, fazendo com que nós nos liguemos aos espíritos encarnados e desencarnados, sejam eles de boa ou de má qualidade. Daí porque existe um ditado que diz que dize-me o que pensas, que eu te direi quais são as tuas companhias. Então, quanto mais ajustamos o pensamento dentro da frequência dos bons espíritos, dos pensamentos elevados, mais certamente estaremos imunes a esses processos obsessivos, precisando da ajuda dos espíritos amigos e das casas espíritas para os seus devidos tratamentos, que nós muitas vezes levamos anos e anos fazendo. E quando melhoramos, ao invés de nós mantermos o padrão da cura, da saúde psíquica mental, nós voltamos a enfermar. Por esta razão, certamente, nos aconselhou Jesus, dentre outras tantas passagens, e são inúmeras aquelas que nós conhecemos no Evangelho, em que trata-se do processo obsessivo e da desobsessão, em que Jesus vai dizer àquela mulher, depois daquele diálogo memorável na praça pública: mulher, ninguém te condenou, eu também não o farei, mas vai e não peques mais, para que de novo não venha ter que passar pelos dessabores dessa perseguição, seja pelos homens, sejam pelos espíritos. Além dos livros citados, o livro dos médios, o livro dos espíritos, nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, em várias passagens evangélicas, igualmente a temática obsessão e desobsessão. A mais comum, a mais recorrente e conhecida do Evangelho de Jesus é aquela em que o jovem ora caía no fogo e ora caía na água. E o pai, desesperado com tal situação do filho, foi procurar os discípulos para pedir que eles o ajudassem. E eles não conseguiram curar o menino. E automaticamente o pai, mais desesperado ainda, foi em busca então de Jesus. E Jesus então tem uma atitude aparentemente de raiva e diz: ó raça incrédula, dura e cruel, até quando estarei entre vós? Traze-me cá o garoto. E quando o menino é colocado à frente de Jesus, ele percebe a ação espiritual de espíritos maus sobre aquela criança, que o fazia ter aquele comportamento de se jogar ora no fogo, ora na água. E depois que Jesus expulsa os demônios, mais tarde os discípulos vão procurá-lo para saber por que eles não conseguiram curar Jesus. E Jesus prontamente dissera-lhes: por causa da vossa pouca fé. Porque se tiverdes com a fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a esta montanha: saia daqui e passa para ali, e isso acontecerá, se não houver dúvida em seu coração. Existe igualmente uma passagem famosa do louco de Gadara, que ele igualmente estava sobre o processo da obsessão por subjugação, que são as modalidades da obsessão: simples, fascinação e subjugação. Então vamos ver que também na época de Jesus, esses processos psíquicos já existiam em quantidade. E Jesus veio nos alertar
quanto à necessidade de nós nos limparmos interiormente, para que o nosso corpo também se tornasse são. De lá para cá nós temos uma série de livros complementares em que os Espíritos vêm nos aconselhando e falando sobre a temática obsessão e desobsessão, para ampliar cada vez mais a nossa visão de mundo e nós refletirmos em torno do comportamento, da atitude que nós ainda estamos tendo, em que pese o conhecimento em torno da verdade libertadora. Porque dissera ele também que deveríamos conhecer a verdade a fim de nos libertarmos. Essa verdade, ainda que parcial, mas amplamente divulgada pelos Espíritos, já está entre nós há mais de 160 anos, com o advento do Consolador prometido. E o que nós precisamos nos questionar, nos perguntar, é o que nós estamos fazendo desta verdade, a fim de que saiamos dessa experiência melhores, mais ajustados com a nossa consciência do que quando aqui aportamos quando do nosso nascimento. Mas nós trouxemos ainda e rapidamente, enquanto bibliografia, alguns livros que podem nos servir de orientação e de reflexão. Um deles é esse de Joana de Ângeles, da sua série psicológica, que ela trata especificamente sobre a temática sofrimento, obsessão, desobsessão, que chama-se Plenitude, e que nós poderíamos fazer uma leitura cuidadosa para entendermos os nossos processos de sofrimento. Porque quando não estão as razões na vida atual, pelos nossos excessos, pelas nossas incúrias, pela nossa rebeldia frente à lei, encontram-se igualmente do passado, em que mantínhamos o mesmo padrão que ora nos encontramos, precisando fazer o processo de mudança, de renovação, que na doutrina espírita nós chamamos de reforma íntima. Além desse livro de Joana, nós temos esse outro que particularmente eu gosto muito, que é Entrevistando Allan Kardec, de autoria de Sueli Calda Schubert, em que um dos temas que ela aborda nessa entrevista com Kardec, e não poderia ser outra, é a obsessão. Isso porque a obsessão, para quem está chegando pela primeira vez, talvez desconheça esse assunto, a obsessão está diretamente ligada com os processos mediúnicos, que é um princípio básico doutrinário da doutrina espírita. Então, quando nós abordamos no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, a temática mediunidade, por extensão, nós abordamos a questão da obsessão e da desobsessão, que são os tratamentos que o mundo espiritual nos oferece em paralelo com os trabalhos espirituais das casas espíritas, para que haja a desobsessão. Por isso que recorremos quase sempre à casa, através do atendimento fraterno, em busca dos tratamentos espirituais, porque nós nos achamos muitas vezes como um encosto, com a presença de uma entidade perversa que está me perturbando, que não quer deixar que eu durma, não quer que eu fique em paz, em harmonia. E aí, quando a gente vai fazer a leitura, a pesquisa, nós vemos que realmente, em muitos casos, há um processo obsessivo, quando não um alto processo obsessivo. Seja um, seja outro, é necessário que haja o tratamento conveniente e adequado. Para finalizar e entrarmos propriamente no tema, nós trouxemos ainda esse do projeto Manuel Filomeno de Miranda, também da Mansão do Caminho, que chama-se Qualidade na Prática Mediúnica, em que eles vão tratar sobre o tema mediunidade, com perguntas e respostas de Joana de Ângeles, com pesquisas que eles fizeram em torno da temática, e igualmente, e na medida do possível nós veremos, ele trouxe o tema obsessão e desobsessão. Eu estou procurando um terceiro que eu ficou ali na pasta, que chama-se Desobsessão, de autoria de André Luiz por Chico Xavier.
além de tantos outros que nós vemos aí. Filomena de Miranda tem uma série de livros que tratam do tema. Então, assim, o que não falta é material teórico para nós falarmos sobre o tema. Cabe, no entanto, nós internalizarmos a temática para vivermos saudavelmente do ponto de vista do nosso psiquismo e enfrentar com equilíbrio, com harmonia, os desafios naturais da vida, porque todos estamos em prova e não podemos sair, ou pelo menos não devemos sair dessa experiência mais compromissados do que quando nós adentramos, uma vez que a reencarnação tem como objetivo o melhoramento, a transformação e renovação dos espíritos encarnados, para que possam ampliar a sua visão perante a realidade espiritual, identificando-se como espíritos, e como tal, viver em harmonia consigo próprio e com os decretos divinos. Dito isso, me parece que dá para a gente então começar a partir dessa proposta obsessão e desobsessão. Material que nós estamos escolhendo aqui e ali para fundamentar o nosso pensamento. Para a gente começar, vamos ver essa citação de Hermínio Miranda, em que ele vai dizer o seguinte: qualquer abordagem à complexa problemática da obsessão deve começar, a meu ver, com uma atitude preliminar humilde e amor fraterno. Lembrando que a obsessão hoje já é considerada, do ponto de vista da medicina, como uma doença. E tem sido uma epidemia, não só nas casas espíritas ou nos centros espíritas, mas igualmente no mundo inteiro, porque independe de filiação religiosa. No momento em que nós pensamos, nós atraímos entidades ou pensamentos similares, que podem ser bons, que podem ser ruins. Vão ser sempre compatíveis com o nosso estágio de consciência amadurecida perante a lei de Deus. E para o processo de desobsessão, será mais ou menos o mesmo tempo que nós tivemos para estabelecer a obsessão. Então não é algo que se faz de uma hora para outra, mediante um tratamento espiritual, por melhor que seja. Quantos estão aqui na casa Paulo Estevam no tratamento de Palminha, no tratamento do passe de irmão na atividade, nos tratamentos desobsessivos das reuniões mediúnicas que a casa oferece? E, no entanto, apesar do tempo nesses tratamentos, nós continuamos obsidiados, nós continuamos desequilibrados, desarmonizados com nós mesmos, porque não basta um tratamento. O tratamento muitas vezes serve para o distanciar da entidade com o indivíduo, o paciente, mas não significa que ele esteja livre, isento totalmente da presença daquela entidade, que não apareceu ali por acaso. Tem processos obsessivos que já duram mais de séculos, de reencarnações. Não é uma simples influência qualquer, como vai dizer Kardec no livro dos médiuns sobre o conceito de obsessão. É uma ação pestinaz, contínua, de um espírito mau sobre um espírito encarnado. E que isso às vezes são débitos do passado, de muitas encarnações. E com propriedade, Jesus disse: não sairás de lá até que se liquide, até que se harmonize com a lei. Então, a necessidade da mudança é extremamente necessária. E por mais que seja a temática discutida, ela é uma problemática difícil de ser resolvida, que implica obrigatoriamente uma atitude de humildade, de amor, para vencermos o nosso inimigo. O melhor exemplo que nós poderemos trazer aqui, me vem à mente, é aquela passagem da história de Divaldo Franco com aquela entidade que nós vemos lá no seu filme Divaldo, o Mensageiro da Paz.
aquele que durante toda uma encarnação, anos e anos, perseguiu Divaldo Franco. Se fez presente dizendo que iria destruí-lo, que o levou a um processo de suicídio, de querer se jogar do elevador Lacerda para baixo. E outras tantas situações que Divaldo viveu e que não está lá descrito no filme, sob a ação pertinaz daquela entidade. Ele só deu uma trégua quando Divaldo, pela ação da sua mentora, acolheu aquela criancinha que era o espírito da mãe daquele espírito obsessor. Então repare que o processo atinge todos nós, os que fazem bem e os que não fazem. E aqueles que estão invigilantes quanto à sua realidade espiritual, mental, aí fica uma presa fácil. Haja vista o que nós vemos todos os dias na nossa sociedade. Os crimes, a violência, a morte, a questão do trânsito, tudo isso são ações, muitas vezes, sob a influência desses espíritos que estão aí tentando criar o medo, o pavor, o pânico, fazendo com que a Terra se mantenha nesse padrão de dor e de sofrimento. Automaticamente cabe a nós a reflexão e uma atitude diferente para que nós mudemos o quadro. Eles não serão expulsos da Terra. Nós é que teremos que nos transformar, nos renovar, para que automaticamente eles, os espíritos desencarnados, não encontrem sintonia com nós, os encarnados. E aí eles têm duas escolhas: ou saírem do contexto, procurando outros afins, ou então fazer um processo de reforma, de mudança de dentro para fora. E não pensem nós que o fato de sermos espíritas, de acreditarmos nesse processo e de estarmos semanalmente, dia de domingo aqui, 4h30 da tarde, vai resolver os processos obsessivos. Nem os tratamentos que eu faço na casa. Ajudam, aliviam, mas não resolvem. A mudança deve ser de dentro para fora, para que não encontre sintonia, similaridade psíquica, mental, para que não haja, por extensão, a interferência. Mas seguindo por conta do tempo, as influências espirituais, vem os espíritos, tudo o que fazemos, está lá no livro dos espíritos, na questão 456. Ao que as entidades disseram: podem ver, pois que constantemente nos rodeiam. Eles estão aqui como estão nas nossas casas, como estão no nosso ambiente de trabalho, como estão dentro do carro quando estamos dirigindo, quando estamos no bar, no bate-papo, quando estamos nas igrejas, quando estamos dormindo. E aí tem um livro interessantíssimo para quem gosta da temática, para entender a extensão do assunto, que chama-se Libertação, de André Luiz, também por Chico Xavier, em que esse livro vai contar exatamente essas zonas umbralinas, essas colônias espirituais nas trevas, em que os espíritos nos aguardam ali no pé da cabeceira da cama, para que quando a gente cochile, ele nos tirem psiquicamente, nos aprisione e nos leve para essas regiões, nos fazendo de escravos, prisioneiros psíquicos. E aí voltamos para o corpo com aquele peso, com aquele mal-estar, com aqueles processos de pesadelo e tudo quanto é comum muitas vezes. A insônia, em alguns casos, em algumas situações, é exatamente o espírito que não quer sair do corpo, porque sabe com quem vai encontrar do outro lado da vida. Então tudo isso são questões que nós precisamos olhar com cuidado e atenção, para não achar que isso é balela, para não achar que isso é conto da carochinha, ou ainda é conversa de espíritos que não têm o que fazer. Isso é uma realidade real é redundância. Isso é uma realidade contínua, constante, e que faz parte da nossa vivência diária. Então, como diria Paulo, desperta, ó tu que dormes. Já está na hora da gente despertar para essas verdades espirituais. E aí tem a questão que eu já trouxe inicialmente, que é: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos?
ao que eles também disseram. A sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Está lá no capítulo 9, na segunda parte do Livro dos Espíritos. E é importante que a gente veja essa questão com o cuidado necessário, para a gente não responsabilizar os espíritos pela qualidade da nossa vida. Porque sou eu que estou permitindo a influência deles. Porque assim como eu posso permitir a influência dos maus, eu posso, por extensão, permitir a influência dos bons. A única coisa que eu preciso é decidir qual deles eu quero que me influencie, em maior ou em menor frequência. Porque, quer ou não, no nosso padrão vibracional da Terra, ainda somos influenciados por esses espíritos do mal. Mas eu não preciso deixar que eles me sequestrem, que eles me aprisionem, que eu me torne refém deles. E se isso está acontecendo, a ponto de precisar de um tratamento de desobsessão na casa espírita, eu preciso rever conceitos e valores, atitudes. Tem lá no Livro dos Médiuns, igualmente, na segunda parte, quando Kardec vai tratar. Todo aquele que sente em maior ou menor grau a influência dos espíritos é, pois, médium. Todos somos médiuns por essa razão. Percebe? Porque essa influência, mais ou menos, dos espíritos, acontece todos os dias, pelo fator mental. Porque eu penso, ora, atraio as entidades afins. E então, o que seria de fato, verdadeiramente, obsessão, para aqueles que ainda não conhecem do tema? Podemos dizer que é uma influência que um espírito ou mais tenta obter sobre o indivíduo, desejando prejudicá-lo. Não existe obsessão para o bem. Toda obsessão é para o mal. Pode acontecer que o espírito não se dê conta de que está fazendo mal, mas é sempre o mal. Aí a gente considera como uma influência espiritual. Nem toda influência espiritual é uma obsessão, mas toda obsessão é uma influência espiritual, que pode ser de encarnado para encarnado. Os casais, um casal que vive brigando, vive se odiando, vive se xingando, mas mantém uma relação familiar de desequilíbrio e desarmonia, estão em processos de obsessão, de encarnado para encarnado. Quando eu emito um pensamento de raiva, de ódio, de insatisfação, desejo o mal para alguém, eu estou em um processo de obsessão. Que a depender da intensidade e da continuidade, o fato pode acontecer. E com isso eu atraio entidades para aquele contexto que são do mesmo padrão vibracional, que vão intensificar ou não. Em que pese, merece o comentário, de que os bons também estão ali tentando influenciar para o bom, para a mudança, para a renovação. E aí fica sempre a escolha daquele que ora e se encontra na situação de escolher se cede ou não aquele processo. E no filme citado de Divaldo isso também acontece. Naquele momento em que eles estão ali no terreiro de Jesus, em que Joana de Ângeles lhe aparece e lhe aconselha a ele mudar o comportamento, a fim de que ele possa ter melhores resultados. No Livro dos Médiuns, lá no capítulo 26, conforme dissemos, 23, nós vamos encontrar a seguinte citação: a obsessão é a ação que podem adquirir sobre certas pessoas. É praticada pelos espíritos inferiores do ponto de vista da moralidade que procuram dominar. Mas eles só fazem isso porque se acreditam também, se acreditam como sendo injustiçados. Porque só há obsessão porque há débito. Em algum momento, porque não houve o perdão, porque não houve a indulgência quanto aos erros alheios, benevolência, o processo da obsessão se estabeleceu.
não é só falar do obsessor, mas do obsidiado, que também tem a sua parte de responsabilidade no processo. E é preciso que eu me conscientize para poder me modificar e, por extensão, favorecer também a mudança dos espíritos desencarnados. Porque senão continuaremos nesta briga eterna, nesse padrão vibracional em que ora a Terra se encontra. Lembrando, mais uma vez e repetidamente, que a Terra está em processo de transição. E como tal, é preciso que eu me ajuste perante a lei para seguir, porque senão eu me mantenho no mesmo padrão. Apresenta ainda caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. E não são poucos aqueles que vivem esse padrão obsessivo por subjugação, começando pela obsessão simples. Um dos caracteres distintivos dos maus espíritos é a imposição. E aí a gente pode até se ver ou não dentro do contexto. Eles dão ordens e querem ser obedecidos. Os bons nunca se impõem. Dão conselhos e, se não são atendidos, retiram-se. Resulta daí que a impressão que em nós produzem os maus espíritos é sempre penosa, fatigante e muitas vezes desagradáveis. O que é o Espiritismo lá na segunda parte, na página 72. Que também nós vamos encontrar referência em torno do tema. Só se mantém obsidiado porque se quer. Porque por falta de texto teórico, nós já temos o suficiente para estar no céu. Quem é o obsessor? São gente, isso é Adenauer, que eu acho que vocês conhecem, né? Um palestrante conhecido, psicólogo, lá do La Harmonia, Adenauer Novaes. Ele vai dizer em um dos seus livros: são gente como a gente que sofre, que precisa de compreensão e paciência. São pessoas em conflito consigo mesmas e, portanto, com os outros, com o mundo, com a vida, com Deus e com o próprio amor. Obsessor não é alguém do outro mundo, não é um extraterrestre, é um espírito desencarnado. Um obsessor é gente como a gente, encarnado ou desencarnado. Ponto. E assim como eu preciso de indulgência, de misericórdia, de tolerância, de perdão, por que não podemos fazer o mesmo? E Jesus também nos adverte nas suas passagens evangélicas, quando ele vai dizer: o melhor sacrifício que nós podemos fazer a Deus é a reconciliação com os nossos inimigos. Reconcilia-te depressa com os teus adversários, enquanto estás a caminho com ele, para que não se suceda que seja levado para o delegado te leve para o juiz e o juiz te punha na cadeia, e não sairás de lá até que pagues o último centavo. Simbolicamente é o que hoje nós vemos nos processos obsessivos pelos quais estamos passando. Então a coisa é séria. Joana de Ângeles, por Divaldo Franco ainda, tem um livro, eu tentei achar lá em casa, mas lá a minha biblioteca é meio bagunçada. E aí eu não encontrei, mas tem lá um livro, Estudo Espírita, e um dos temas que ela aborda, salvo engano, é o primeiro. Chama-se obsessão. Que é uma epidemia, uma doença de grave monta, que requer tempo, muito tempo para desfazer esse processo. É um tema bem interessante, a mensagem, que precisaríamos dar uma olhada com cuidado. Hermínio Miranda ainda vai dizer quanto ao obsessor: não é diferente de nenhum de nós, ainda prisioneiros de paixões milenares que repercutem e ecoam de século em século e vão aos milênios. As reuniões de desobsessão, os atendimentos espirituais que são feitos nas reuniões mediúnicas das casas espíritas,
É na tentativa de abrandar, de aconselhar, de diminuir esses processos obsessivos que nós vimos milenarmente. E que nós precisamos mudar também para que o obsessor mude. E tem uma passagem na vida de Dr. Bezerra de Menezes que é bem significativa quanto a essa questão dos processos obsessivos, em que um dos seus filhos também passava por um processo de obsessão de grave monta, a ponto de Dr. Bezerra de Menezes pedir de uma forma tão intensa àquele espírito de uma reunião mediúnica, tão amorosa, melhor dizendo, tão tocante, que o espírito ele cede, mas ele vai dizer também: corra, porque o seu filho vai morrer. Porque os laços são tão presos, tão entrelaçados entre o obsessor e o obsidiado, que se ele saísse daquela forma, morreria o obsidiado, porque se alimentava também daquele processo. E Dr. Bezerra de Menezes diz assim: é preferível que ele desencarne, mas que vocês se libertem e possam recomeçar numa nova experiência, já sem mais o compromisso que horas ainda mantém. É mais ou menos essa fala. Então o espírito sensibilizado diz: então vai embora para sua casa, porque eu não sei se ainda encontra no corpo. E de fato, assim que ele chegou em casa, foi o suficiente para ele olhar para o pai, dizer algumas palavras e desencarnar, porque o processo tinha sido feito. As causas da obsessão: do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso ao mau espírito. Está onde? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, na página 81. Estou correndo todo o tempo, viu? E aí nós temos os graus de obsessão. Para quem não sabe, o simples, fascinação e a subjugação. Quem quiser aprofundar, Livro dos Médiuns, capítulo 23, 237 e 241. As características da obsessão, tá? Os espíritos maus pululam em torno da terra, em virtude da inferioridade moral, e o processo obsessivo tem a ver com moralidade. O objetivo do espiritismo é moralizar os espíritos, ou como nós chamamos, fazendo a reforma íntima, a transformação moral, a renovação do pensamento, a mudança de comportamento, a vivência das leis de Deus, a prática do bem e da caridade. Não tem remédio melhor, tratamento melhor na casa espírita do que fazer o bem para se livrar, se posso usar a expressão se livrar, do processo obsessivo. Mas o que a gente quer é o quê? A gente quer milagre, tomar um passe de irmão Palminha, de irmão Natividade, se curar e voltar no dia mesmo padrão. E aí tem uma história que eu não vou contar em uma outra palestra, se quiserem, me convidem, que é a história de Natanael, que eu vi ontem, por um dos palestrantes lá do Congresso Espírita, que terminou hoje, meio-dia, em que ele trazia mais ou menos quase 2 horas, é porque eu estava assistindo de cadeira lá em casa, foi por isso. Então, mas seja 2, seja 4, não importa. O importa é assim, que ele falou, trazia, Sérgio alguma coisa que eu não me lembro sobre o nome dele, em que ele vai tratar sobre Thyssen. Pronto, Sérgio Thyssen. Realmente ela foi, viu? Eu fiquei sentido que eu não fui. Mas enfim, Sérgio Thyssen trazia, porque ele é da área da saúde, ele é médico, cardiologista, e ele vinha trazendo uma série de situações relacionadas a esse processo também mediúnico, obsessivo. E ele traz a história de Natanael, que eu já conhecia, mas não no detalhe em que ele trouxe, né? E eu fiquei tão encantado que eu disse: eu vou estudar essa passagem evangélica, vou aprofundar para trazer isso em algum momento desses trabalhos que eu ando fazendo aqui e ali. Então, se vocês quiserem, já deixo aí para vocês pensarem e eu conto a história de Natanael. Quem sabe no domingo também
porque normalmente a gente vem no mesmo dia da doutrinária. Então, nós vamos encontrar lá no Evangelho, além de que a obsessão, como as enfermidades e todas as tribulações da vida, devem ser consideradas provas ou expiações e, como tal, aceita. Não adianta ficar brigando com o obsessor, é entender se ele está ali porque tem uma razão, tem um propósito e tem um convite para que eu possa mudar. Quase sempre a obsessão exprime a vingança que o espírito tira e que quer com frequência se radica nas relações que o obsidiado manteve com ele em precedentes existências. Ou seja, um processo obsessivo quase sempre é uma experiência que advém de outras experiências reencarnatórias. Porque não houve à época o perdão, a liberação do outro. Reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Porque senão gira isso, uma bola de neve. Não resolveu nessa, a gente prolonga, porque a morte não existe. Morto o inimigo, não se desfaz a contenda, muito pelo contrário, intensifica-se. Porque ele vai ter mais poder de ação, agindo contrariamente sobre nós. Divaldo tem inúmeras histórias nos seus livros psicografados que contam situações semelhantes a isso. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado se acha como que envolvido e impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. Também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, para não dizer que está só no livro dos médiuns. Fatores predisponentes para o processo obsessivo: tendências instintivas, lesões perispirituais, imperfeições morais, estrutura psicológica das pessoas. Quantas são aquelas que estão em tratamentos psicológicos, terapêuticos, que estão em processos também psiquiátricos, quando na verdade são médiuns que estão em processos obsessivos? Porque não conhecem da sua mediunidade, não conhecem dessa realidade obsessiva. E se as conhecem, não dão o devido valor e atenção. Medicamento nenhum cura processo obsessivo. Não estou aqui dizendo também que não se deva fazer uso quando necessário. Agora, não se cura, porque é uma influência moral, como diz aqui, uma imperfeição moral. Educação familiar, influência do meio social. Tudo isso pode gerar processos obsessivos. Daí disse Jesus: tomai cuidado para não adentrares as portas largas da vida, pois que estas são as portas da perdição. E o processo da perdição começa pela influência simples, pelos prazeres, pelas sensações primárias, nos levando muitas vezes a uma ação perniciosa de uma influência espiritual. Aqui nós já vimos, eu vou pular, está lá no Livro dos Espíritos. São observadas desde a infância, tendências instintivas, donde a precoce perversidade, senão a inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribui para isso. As que se revelam viciosas é porque os espíritos muito pouco hão progredido. Está lá na questão 199 do Livro dos Espíritos, que tratam desses processos. Tratamento desobsessivo começa desde a infância, observando na criança, que não é criança, é um espírito, suas tendências instintivas, principalmente aquelas levadas para a perversidade, para o mal, para o desequilíbrio, buscando os tratamentos convenientes das terapêuticas que hoje nós temos. Só tenho 5 minutos, vou pedir mais 5. Aí eu já falei, né? Agora esse aqui é legal. André Luiz, gente, busquem lá, Ação e Reação, é outro livro de André Luiz, no capítulo 19, vou ler só um texto. A alma ressurge no equipamento físico, transportando consigo as próprias falhas a se refletirem na veste carnal, como zonas favoráveis à eclosão de determinadas moléstias.
que são reforçadas pelos espíritos obsessores. E aí ele traz aqui algumas dessas doenças, ou dessas malformações congênitas, distúrbios hormonais, lesões que se refletem no corpo, como sendo desequilíbrio daquele espírito que ora ali se encontra. E aqui nós temos também questões do livro dos espíritos que dizem respeito aos processos obsessivos, que eu vou pular para ver se a gente chega até o final. Mas ele fala do egoísmo, do orgulho, a sensualidade, são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria e com isso atraindo entidades que se assemelham a esse padrão de comportamento. Não pense em nós que o que fazemos não é visto pelos espíritos. Não estamos em lugar nenhum do universo sozinhos. Não estamos. Pode não ter pessoas físicas. Me parece que foi Paulo de Tarso que disse: existe uma nuvem de quê? De observadores que nos observam, que estão ali atentos. E a gente fazendo uma referência dos espíritos encarnados. E a gente precisa pensar quanto a isso. E aqui ele fala das estruturas psicológicas que podem levar a um processo também obsessivo. Pessoas que revelam imaturidade da personalidade, indivíduos portadores de neuroses, psicoses, fobias, precisam de tratamentos convenientes. Personalidades autoritárias, egoísticas, vaidosas, mentirosas, submissas, podem levar a processos obsessivos. Bem-aventurados os humildes, porque o reino de Deus são para eles. E aí a gente tem a educação familiar, que também é algo importante. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 208. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste. Para os pais e educadores presentes, observem a resposta. Ao contrário, bem grande influência exercem. Os pais têm por missão desenvolver os seus filhos pela educação, tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. E muitos dos nossos jovens estão se perdendo para os processos de criminalidade, de prostituição, de violência e tudo que é comum e que atinge os jovens dos dias de hoje na nossa atual sociedade por conta dessa falta de atenção e desses processos espirituais que são fomentados entre eles. Se não existe uma estrutura familiar adequada, uma boa parte desses espíritos retornarão em condições piores ainda. A educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Está lá na questão 917, comentários de Allan Kardec. Isso aí já faz, ou melhor, já serve de terapêutica. É um processo de desobsessão. O processo de desobsessão não acontece só dentro da casa espírita. O amor que nós exercemos sobre os nossos filhos é um processo terapêutico desobsessivo. A atenção, o diálogo, o acompanhamento, a ajuda, o apoio, o dizer de que eu estou aqui, vamos caminhar juntos, eu estou contigo, tudo isso são processos para ajudar essas pessoas que passam por esse processo para não continuarem na ação obsessiva. A influência do meio também, quando o homem se acha de certo modo mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível. Arrastamento sim, irresistível não, porque vai depender da estrutura psicológica e moral daquele espírito. E aí vai dizer: porquanto mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes às vezes deparas, são espíritos que tiveram a força de resistir e que ao mesmo tempo receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes,
lá na questão 645. Olha quanto material teórico, só nas obras básicas da doutrina nós temos para tratarmos do tema. Vou pular esse. As medidas preventivas da obsessão. Fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. Nesse princípio encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para as suas menores ações. Livro dos Espíritos, introdução, número 6. Prática do amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes, emana o pensamento e vida. Ok? Aqui tem a desobsessão, que é um processo de tratamento específico que as casas espíritas nos oferecem para diminuir o assédio, a ação moral desses espíritos sobre nós. E aí a gente encerra lembrando a vocês, fazendo um apelo, um convite, para que vocês conheçam o nosso canal no YouTube, que chama-se Roteiro Espírita, que nós estamos divulgando nos nossos trabalhos e convidando a todos a conhecerem. Nós vamos postar essa palestra e todas essas outras que temos feito ao longo desses meses já estão lá. Então, aqueles que se interessarem em conhecer o nosso canal, e eu estou com uma meta que até o dia 25 de dezembro, é o meu presente de aniversário que vocês podem me dar já hoje, é atingir os 500 inscritos. Olha que eu não sou exigente demais. Nós estamos a 166. Se cada um se comprometer, a gente já diminui pelo menos para 100. Então eu tenho 1 mês e meio mais ou menos para atingir a meta de 500 inscritos lá no canal. Roteiro Espírita, sem um acento no i, é o canal que nós estamos divulgando o nosso trabalho, assim como de outros companheiros do movimento, com palestras, entrevistas e outro material interessante. Quem quiser ao final do trabalho, eu tenho aqui, obrigado, eu tenho aqui um papelzinho, não sei se vai dar para todos, mas aqui deve ter uns 20 ou 30, quem se interessar de fato, podem pegar aqui no final. No mais, atendamos aos apelos dos Espíritos, trabalhando em nós a reforma íntima, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter, para que não tenhamos mais na nossa realidade existencial a presença desses nossos irmãos sofredores, que ontem fomos nós, os perseguidores, e hoje nós estamos na condição de perseguidos, para desfazer os nódulos do passado, a fim de que, de um inimigo, conquistemos um amigo, que é a proposta de Jesus no seu Evangelho. E que esta casa, que a conheço desde o início da sua fundação, nos ajuda a compreender essa realidade espiritual que de alguma sorte toma todos nós. No mais, confiantes em Deus, nos Espíritos abnegados e bons, no nosso trabalho de mudança de dentro para fora, encontraremos a solução dos caminhos para a nossa própria desobsessão. Lembremos-nos, por fim, que o processo desobsessivo nunca é de fora, nunca vem de fora, nunca é dos espíritos, é sempre de dentro, é sempre nossa. Os espíritos nos ajudam, nos auxiliam, tal qual os tratamentos, mas quem tem que mudar é o paciente, porque senão a cura nunca virá. E aí entraremos naquele círculo vicioso de tratamento, de melhoria, de entrar e de sair dos tratamentos. Nós precisamos ser espíritos trabalhadores do bem, com saúde e equilíbrio, para ajudar aqueles outros que ainda não despertaram para esta realidade que liberta, que a doutrina espírita tão bem nos apresenta. No mais, muita paz, muito obrigado a todos.